O que aconteceria se todos os seres humanos da Terra desaparecessem? Esta história não fala de como podemos desaparecer, mas fala do que acontece com o mundo que deixamos para trás. Neste episódio de Um Mundo Sem Ninguém, a humanidade gostava de apostar alto e as suas cidades do pecado têm um futuro incerto. Em Las Vegas, quanto tempo vai levar para estes rostos famosos desaparecerem? E o que torna a madeira do passeio de tábuas de Atlantic City tão resistente quanto concreto? E qual será o destino da última cartada da humanidade? Esta é apenas uma parte da jornada que nos levará para o futuro das cidades antes apinhadas, assim como um lugar assombrado, onde já não existem seres humanos. Bem-vindo à Terra. População zero. O Mundo Sem Ninguém. A queda da cidade do pecado. Um dos vícios mais populares da humanidade. Apostar. Na época dos humanos, os cassinos ocupavam as ruas de suas mecas de apostas na forma de construções espetaculares e tributos às grandes civilizações do mundo. Mas suas cidades foram construídas em ambientes hostis. Las Vegas brotou no meio de um deserto. Atlantic City fica equilibrada sobre uma costa castigada por tempestades. Agora que as últimas apostas foram feitas, será que alguma coisa nessas cidades pode sobreviver? Um dia, sem ninguém. Um dia sem seres humanos. Em Las Vegas, os cassinos estão vazios. Mas existe um lugar na cidade que ainda atrai multidões. Na época dos humanos, famosos e dignatários foram imortalizados em cera por Madame Tussauds. Cada uma das figuras em cera foi feita com base em 150 medições do original. A cera derretida era despejada em moldes de gesso, onde endurecia para adquirir a sua forma final. Os cabelos eram colocados mecha por mecha. Agora, obras inacabadas nunca serão terminadas. Em Las Vegas, mais de 100 imagens completas em cera estão expostas em um museu de quase 3.000 metros quadrados. A temperatura ambiente é ideal. Está em 21 graus, por enquanto. 2 dias, sem ninguém. 2 dias sem seres humanos. A energia elétrica começou a falhar na região dos cassinos de Las Vegas. E um novo tipo de bando de ratos está invadindo as ruas. Os ratos têm sido um problema nas vizinhanças de Las Vegas desde os anos 90. Especialistas acreditam que eles vieram escondidos nas palmeiras, enviadas para embelezar os hotéis e empreendimentos imobiliários. Depois que as pessoas se foram, eles abrem caminho até os cassinos da cidade, onde estão mais interessados em procurar comida do que jogar dados. A mais de 3.000 quilômetros dali, em Atlantic City, as únicas criaturas andando pelo famoso passeio de tábuas são gatos. Na época dos humanos, 18 colônias de gatos selvagens já viviam embaixo dele. Voluntários humanos punham comida para eles diariamente. Mas sem as pessoas, o futuro desses 140 felinos é incerto.
Mas o passeio de tábuas pode sobreviver. Construído em 1870, o passeio de tábuas da praia de Atlantic City foi o primeiro a ser construído nos Estados Unidos. Ele é composto de 216 mil pranchas de madeira e tem mais de 6 quilômetros. O passeio de tábuas original foi feito em cedro, uma madeira tão frágil que era desmontado e guardado a cada inverno para poupá-lo dos elementos. O passeio de tábuas moderno é muito mais resistente. A partir de 1990, muitas partes foram substituídas por uma madeira nobre sul-americana chamada ipê, ou nogueira brasileira. Ela é naturalmente resistente a insetos, podridão e mofo. É uma das madeiras mais densas do mundo, com fibras tão aglutinadas que o seu ponto de queima é o mesmo do concreto. Em junho de 2007, um incêndio que começou sob o passeio de tábuas acabou com os negócios locais. Algumas partes do passeio foram destruídas, as partes feitas em pinho. A madeira de lei nem ficou chamuscada. 3 dias sem ninguém. Três dias sem seres humanos. No Museu de Madame Tussauds, olhos de vidro fitam os corredores vazios. A energia elétrica acaba. A iluminação de emergência mantém as imagens iluminadas nas galerias. Mas nos bastidores do museu, os exaustores param. O ar-condicionado deixa de funcionar e a temperatura começa a subir. Dentro do prédio, os andares superiores vão comprimir o calor e se transformar numa espécie de forno. As figuras de cera começaram a murchar, suar e derreter. A cera de abelhas, o componente principal das imagens, começa a derreter a 46 graus. Contra isso, Madonna não tem chance. E em poucos dias, a Material Girl vai se desmaterializar. Enquanto a imagem de Madonna derrete, a quase 10 mil quilômetros dali, em Buenos Aires, o corpo de uma senhora famosa que ela interpretou no cinema surpreendentemente continua intacta. É Evita. Em 1952, quando Evita Perón, a primeira-dama argentina, morreu, o médico a mumificou usando um processo que incluía mergulhar o seu corpo várias vezes em uma solução que formava um filme semelhante a plástico sobre a pele dela. O médico garantiu ao marido de Evita que o corpo dela nunca se decomporia. Hoje, Evita descansa em uma tumba a 6 metros de profundidade que supostamente pode resistir a um ataque nuclear. Diferentemente da imagem em cera de Madonna, Evita ficará bem preservada, como uma boneca viva em muitos anos por vir. Uma semana sem ninguém. Uma semana sem seres humanos. Em Las Vegas, que antes recebia 37 milhões e meio de turistas anualmente, as ruas estão vazias. E erguendo-se sobre a paisagem desolada, está a Torre Stratosphere. Ela faz parte de um complexo hoteleiro e é a torre de observação mais alta dos Estados Unidos. Com 350 metros de altura, ela é mais alta do que o Space Needle e mais alta do que a Torre Eiffel. Mas a sua principal característica era sustentar um dos brinquedos mais altos do mundo, incluindo um que deixava os visitantes pendurados a 20 metros da borda da torre através de um braço mecânico. Hoje, os gritos dos viciados em adrenalina não ecoam mais pelo Vale de Las Vegas.
Na época dos humanos, muitos dos hotéis famosos desta cidade foram demolidos em segundos pelas mãos do homem, abrindo caminho para estruturas maiores e ainda mais excêntricas. Agora, a natureza pode ser mais lenta, mas age com a mesma violência. E neste parque de diversões, no coração dos Estados Unidos, a vida sem ninguém já começou. 2 semanas sem ninguém. Duas semanas sem seres humanos. Em Las Vegas, cassinos que antes estavam repletos de luzes intermitentes e do som ensurdecedor das máquinas caça-níqueis, ficaram silenciosos e escuros. E embora não haja mais seres humanos para exterminá-los, o novo bando de ratos de Las Vegas tem muito a temer. Este cachorro pode até não parecer um predador, mas chama-se Rat Terrier por um bom motivo. Originalmente, esta raça foi criada nos idos de 1800 para caçar pestes. E quando o assunto é caçar pequenos roedores, são melhores do que a maioria dos gatos. Na época dos seres humanos, dizem que o presidente norte-americano Teddy Roosevelt usou um desses cachorros para acabar com os ratos na Casa Branca. Uma vez que soltavam o Rat Terrier, ele começava a farejar, seguindo os camundongos, os ratos que havia na região de Las Vegas. E também havia lagartos e uma variedade de outras espécies pequenas que eles provavelmente tinham a habilidade de capturar. Do outro lado do país, em Atlantic City, o oceano continua a castigar o famoso Steel Pier, como tem acontecido desde 1898. Quase tão longo quanto a altura do Stratosphere de Las Vegas. Este local já testemunhou apresentações de artistas como W.C. Fields e Frank Sinatra, e até foi o palco do concurso Miss América. Reconstruído em 1993, seus alicerces de concreto estão em boa forma, por enquanto. Um mês sem ninguém. A meca das apostas da humanidade sempre foi um solo fértil para projetos arquitetônicos estranhos. Diferentemente dos arranha-céus e monumentos, estas estruturas bizarras foram construídas para atrair clientes hoje e não durar até o amanhã. Perto de Atlantic City, a estrutura mais estranha de todas é Lucy, a elefanta de Margate. Criada para atrair investidores para aquela que então era uma faixa de areia desolada. Este paquiderme de 20 metros de altura foi terminado em 1882, um ano antes da ponte do Brooklyn. Mas ela não é nenhuma maravilha da engenharia. Seu frágil esqueleto teve de ser reconstruído em 1973 ao custo de $124 mil. E o fato dela ter durado até o século XXI foi um milagre. A casca externa de Lucy é feita de madeira revestida de chapas de zinco. E já que se encontra a 30 metros do Oceano Atlântico, a estrutura exige manutenção constante. A cada 3 anos é preciso raspá-la e pintá-la ao custo médio de $65 mil. A madeira podre precisa ser constantemente substituída e as chapas de zinco apodrecidas também. Mas a última vez que Lucy foi pintada foi em 2002. Em 2009, a deterioração estava evidente. Em média,
Chove a cada 3 ou 4 dias em Atlantic City. E o inverno traz neve e gelo. No passado, cada vez que o futuro de Lucy estava ameaçado, humanos preocupados se adiantavam para salvá-la. Agora, ela está por sua própria conta. A fragilidade da nossa arquitetura da diversão está clara. É uma história que já está sendo contada neste sinistro parque de diversões abandonado no coração dos Estados Unidos. Bem-vindo ao parque de diversões no Lago Lesourceville, em Ohio. Quando estava aberto, era o paraíso dos viciados em adrenalina, atraindo multidões de até 10 mil pessoas diariamente. O parque em seu auge era muito bonito. Tinha muitas cores vibrantes, era cheio de vida e empolgação. E hoje é praticamente uma cidade fantasma. É muito triste vê-lo neste estado. O parque enfrentou dificuldades e fechou seus portões em 2002, 80 anos após a sua abertura. E apenas alguns poucos anos de abandono criaram um monstro. Em todo lugar, a madeira apodrece. Motores, suportes e componentes metálicos são corroídos. E há rachaduras por todo o parque. O ciclo anual de congelamento e degelo que ocorre no Vale de Ohio causa muitos danos. A água costuma penetrar em rachaduras, se congela durante a noite e, à medida que a água se expande, a sua força causa o aumento das rachaduras. Este parque de diversões tem algumas pistas do que vai acontecer aos coloridos espetáculos de Las Vegas e a Atlantic City depois que as pessoas se forem. Como todos os parques de diversão, este já se destacou por suas cores vivas. Mas a tinta protetora lentamente se degrada sob o ataque da luz ultravioleta do sol. Esta entrada parece ter sido pintada com cores pastéis, mas um dia elas foram muito mais vibrantes. Em menos de uma década, a radiação ultravioleta desbota a tinta a nível atômico. A luz do sol faz com que o oxigênio, já presente na tinta, combine com os pigmentos de cor que, como resultado, desbotam. A perda de pigmento ou a perda de elementos voláteis contidos na tinta chega ao ponto em que ela perde a sua elasticidade, a sua habilidade de se expandir e se contrair junto com o material, e aí haverá rachaduras. E é então que ocorrem os danos estruturais. Sem seres humanos para repintar constantemente o parque, a sua primeira camada de defesa se vai. Seguindo-se o ritmo atual de destruição, o parque logo ficará irreconhecível. Não há um tempo de vida pré-estabelecido para os brinquedos do parque. Teoricamente, eles podem durar para sempre se forem inspecionados e reparados à medida que apresentam danos. Mas a hora da inspeção já passou há tempos e os brinquedos não podem mais ser reparados. Especialmente esta, antes orgulhosa, montanha-russa. A Screeching Eagle, construída com 19 mil metros de pranchas de madeira, era a atração principal. Os carros corriam, mergulhavam e guinavam a uma velocidade máxima de 88 km por hora nas curvas de 180 graus. Aquela que já havia sido considerada uma das melhores montanhas russas de madeira do país, agora está para sofrer um colapso total. Mas a madeira que apodrecia não é o maior inimigo aqui. As vigas de sustentação da montanha-russa são feitas de madeira quimicamente tratada. Portanto, resistirão ao apodrecimento por vários anos adicionais, mais tempo do que o mecanismo que a sustenta. Uma série de estais fornece atenção à seção mais alta do trilho. São cabos de arame trançado, e podemos ver que, em partes do cabo, os filamentos estão se desfazendo e estão se rompendo. Então, alguns desses cabos vão se arrebentar a qualquer momento.
O elo mais fraco desta montanha-russa são as fixações. Um elemento muito simples e básico, como os pregos que mantêm as tábuas juntas. Em uma única temporada, os pregos começaram a sair. E quando eles caírem, isso vai fazer com que os suportes verticais empenem e desabem. Só é preciso um empurrão inicial para fazer com que todo o resto caia. Uma vez que pregos e estais suficientes estejam soltos, uma rajada de vento dará início ao colapso dramático nas partes mais altas da montanha-russa. Com o passar do tempo, cada estrutura do parque irá se tornar uma montanha de entulho. Se todo mundo na Terra desaparecesse, no decorrer de 10 anos, este parque começaria a se deteriorar rapidamente. As construções começariam a cair. Toda a ferrugem no aço e nos equipamentos faria com que eles se deteriorassem. Todo o concreto estaria coberto e seria empurrado para cima pelas plantas, que tomariam tudo. Em um período de 20 anos, estaria irreconhecível. Com o decorrer dos anos, poucos marcos conhecidos da humanidade estariam reconhecíveis. E a ausência de pessoas trará mudanças surpreendentes. Como água nos lugares onde não existia mais nada, senão deserto. 2 anos sem ninguém. 2 anos sem seres humanos. Em Las Vegas, o clima nesta região do deserto de Mojave verá o surgimento de uma nova e estranha paisagem. À medida que o deserto ressequido reclamar seus direitos. No Mojave, nós dizemos que água é vida. Na época dos humanos, a cidade era repleta de jardins verdes, alimentados por um sistema aquático que mantém mais de 2,5 bilhões de litros de água em reservatórios espalhados pelo vale. O Lago Mead, uma fonte de água primária, fica a 40 quilômetros de distância, mas sem bombas elétricas, a sua água foi incapaz de chegar à cidade. Aqui, chove apenas 114 milímetros por ano e poucas plantas crescem naturalmente além da vegetação do deserto de Mojave. A 5 quilômetros da região dos cassinos, o antigo oásis é um lembrete natural do passado exuberante da cidade. Springs Preserve é um museu construído no local onde nascentes artesianas foram descobertas em 1829. As nascentes possibilitaram o assentamento de pessoas aqui. Las Vegas, de fato, significa as Campinas. Os poços escavados para acessar a água subterrânea há muito secaram. A nascente de Las Vegas começou com a chuva e o degelo das montanhas. Mas no centro de visitantes, as vozes do homem ainda ecoam pelos corredores. Formaram um aquífero. Camadas de rocha e lodo pelas As quais... mostras do museu não usam a eletricidade da grade municipal. formando uma barreira permeável. Elas são alimentadas pelo sol. 2.200 painéis solares cobrem os estacionamentos, gerando 409 quilowatts de eletricidade. A nascente de Las Vegas começou... Portanto, estas narrações gravadas podem ser as últimas vozes humanas ouvidas em Las Vegas. E desceram pelo Vale de Las Vegas, onde formaram um aquífero. 5 anos sem ninguém. 5 anos sem seres humanos. Em Atlantic City, os cassinos de frente para o mar deram tudo o que puderam. Lá dentro, a população de gatos selvagens encontrou um novo lar. Uma coisa interessante sobre os gatos domésticos é que eles não são como linces, que não toleram outros de sua espécie. A densidade de gatos domésticos pode ser muito, muito grande e, com o passar do tempo, estabeleceria uma hierarquia e ocupariam essas construções. Seus novos lares são tumbas úmidas e fantasmagóricas. Teias de aranha cobrem as máquinas caça-níqueis cujos prêmios nunca serão reclamados. A umidade que vem de fora incentiva o apodrecimento. Com a umidade, baralhos de papel grosso enrolaram e ficaram mofados. Contudo, as fichas de pôquer de plástico durável não foram afetadas.
embora estejam cobertas de fuligem formada por poeira e umidade. E os morcegos também encontraram uma morada na escuridão do cassino. Na época dos seres humanos, Nova Jersey já abrigava 9 espécies de morcegos. Eles preferem evitar contato com os humanos, e a maioria encontra um lar nas minas e túneis abandonados, como a mina Hibérnia, onde milhares se reúnem no outono e inverno. Agora, todo o cassino é uma caverna em potencial para os morcegos. Alguns dos prédios acabarão virando poleiros, e para algumas espécies de morcegos, o tamanho da colônia é limitado apenas pelo tamanho da caverna onde vivem, e, neste caso, a caverna seria um prédio enorme. 10 anos, sem ninguém. A nascente de Las Vegas 10 anos sem seres humanos. e o degelo das montanhas. Vozes familiares começam a falhar. E desceram pelo vale de Las Vegas, onde formaram um aquífero, camadas de rocha e lodo. As células solares no estacionamento de Springs Preserve mantiveram a energia elétrica funcionando há uma década. Mas para poder operar de maneira eficiente, os painéis precisam ser limpos com frequência. As células solares são ótimas, mas não duram para sempre. Sem pessoas, as células solares serão vítimas de poeira e detritos e vão se degradar à razão de 7 ou 8% ao ano. Após 10 anos, perderão mais de metade de sua energia. À medida que a voltagem cai, as luzes ficam mais fracas. Desceram pelo vale de Las Vegas, E as vozes do homem são silenciadas. formando 15 anos sem ninguém. 15 anos sem seres humanos. Saindo de Atlantic City e descendo a costa, Lucy, a elefanta de Margate, já não resiste. 100 pessoas, a primeira coisa que vai acontecer a Lucy será a fadiga de seu revestimento exterior e cada chapa de zinco começará a se soltar e cair no chão. Mas, finalmente, uma tempestade forte vai enfraquecer uma perna dela. E depois que uma perna falhar, o restante de Lucy cairá no chão. "50 anos sem ninguém. 50 anos sem seres humanos. O Steel Pier de Atlantic City é apenas um esqueleto. Seu aspecto é muito semelhante ao velho Garden Pier na época dos humanos. Após o furacão de 1944, as construções foram demolidas e os alicerces do pier nunca foram reparados. Construídos de concreto reforçado, os caixões flutuantes do Steel Pier são fortes, mas não o suficiente para suportar o ataque constante do oceano. Os piers que avançam pelo oceano já estão sujeitos ao desgaste constante causado pelo mar. Mas a água também contém areia, assim como tábuas e outros detritos. E essa areia praticamente está corroendo a estrutura e, geralmente, em um espaço de 50 anos, a estrutura desaparece. Em Las Vegas, uma cidade conhecida por oferecer segundas chances, uma antiga estrela está fazendo um retorno inesperado. É a água. Após 50 anos sem seres humanos, a chuva continuou caindo nas montanhas próximas. A água das montanhas está escoando até o Vale de Las Vegas, onde ela permeia uma camada porosa, abaixo da rocha mais densa, na superfície. Após 50 anos sem ninguém, a água voltará para o vale em lugares como este. Este é um poço antigo, construído no início do século XX, e graças ao bombeamento de água, o solo simplesmente afundou cerca de 1,5 metros até chegar aqui. E quando a água voltar, após 50 anos sem ninguém, será através desses furos que a água sairá. O ressurgimento da água em Las Vegas vai alterar a paisagem, mas de maneira gradual. Em outras partes do país, a mudança é repentina e violenta.
Um furacão está subindo a costa, na direção de Atlantic City. O maior deles está a caminho em algum momento nos próximos 100 anos. Grande parte do passeio de tábuas já está enterrado sob a areia, mas nas partes expostas, o vento castiga a madeira de lei sul-americana que sobreviveu intacta ao passar dos anos. À medida que os ventos aumentam, as ancoragens de metal corroídas enfraquecem e seções inteiras do passeio de tábuas estão prontas para ceder. Partes do passeio de tábuas irão se partir e se tornar arietes. A água do mar invade as construções, encharcando sua estrutura com uma solução pesada de sal que permanece muito depois da tempestade ter passado. O sal que fica para trás tira a água do ar. As vigas, agora expostas ao sal, serão constantemente molhadas e corroídas muito mais rápido do que o restante da estrutura. E, já que estão sujeitas às maiores cargas, começarão a ceder uma a uma em progressão. Primeiro uma e depois outra. E depois que a primeira ceder, provavelmente nada vai acontecer, mas quando a segunda e a terceira colunas caírem, o resultado será equivalente a demolir um prédio com explosivos, mas em câmera lenta, porque apenas metade do prédio vai cair. E então o meio e depois a outra parte. No século seguinte, sem seres humanos, graças à interferência humana, a areia do deserto vai corroer algumas estruturas conhecidas, enquanto outras chegam ao ponto de colapso. 100 anos sem ninguém. Cem anos sem seres humanos. Os pequenos grãos de areia trazidos pelo vento estão desgastando a placa de boas-vindas que uma vez recebia os visitantes da cidade de Las Vegas. A areia trazida pelo vento é uma consequência da presença do homem aqui, há um século. Antes da criação de Las Vegas, a maior parte da areia era mantida em seu lugar por uma camada dura chamada crosta criptobiótica. A crosta é formada por partículas de terra unidas por micróbios, fungos, líquens e musgos. Filamentos de cianobactérias fotossintéticas se espalham para unir partículas de material mineral, formando uma matriz resistente. As pás e escavadeiras do homem partiram a crosta e, sem ela, o vento sopra a areia desimpedido. As rajadas de vento podem ser muito fortes e Las Vegas é bem conhecida por suas tempestades de vento. E com o vento vem a areia solta e a maior parte disso resulta da nossa movimentação pelo deserto. Destruímos a crosta criptobiótica que leva centenas de anos para se recuperar. E como nós destruímos essa crosta, há muita areia sendo soprada por aí e isso causa erosão. Em Las Vegas, feixes de luz do sol conseguem penetrar no gigantesco átrio do Hotel Luxor. Quando foi construído em 1993, era a construção mais alta da região dos cassinos. Agora, cada um dos 28.500 painéis de seu revestimento de vidro está quebrado. Contudo, a estrutura de concreto em seu interior permanece, pois o seu formato lhe dá uma estabilidade natural. O tempo passou, mas as pirâmides existem há milhares de anos, e em Las Vegas existe uma boa imitação de pirâmide. Aquela construção provavelmente é um dos sistemas estruturais mais estáveis que existem. A quantidade cada vez maior de areia soprada pelo vento pode acabar destruindo o Luxor. Ironicamente, outras partículas de terra preservaram o seu antigo homônimo egípcio, o Templo de Luxor. Construído há 3.400 anos, o Templo de Luxor ainda está de pé hoje porque ficou enterrado por camadas de lodo trazidas anualmente pelo rio Nilo. A lama do rio funcionou como um manto, protegendo o local não só do vento, terremotos e outros elementos, como também dos danos causados por vândalos e caçadores de tesouros. Grande parte do local ficou enterrada até ser escavada no final do século XIX. Mas Las Vegas terá a mesma sorte? 200 anos.
sem ninguém. 200 anos sem seres humanos. Em Las Vegas, uma tempestade do deserto se aproxima. Já que Las Vegas tem um índice pluviométrico anual de apenas 114 milímetros e em apenas uma ou duas tempestades, as enchentes relâmpagos são comuns. Existem 2 jeitos de morrer no Mojave. Você pode morrer de sede ou pode morrer afogado. As águas da inundação já passaram tantas vezes pela placa de Las Vegas nos últimos 200 anos que a ferrugem começou a infiltrar suas vigas de sustentação. Agora, outro elemento climático entra em ação. Aqui, o vento pode soprar a até 145 km por hora. E hoje, uma rajada potente atinge a antiga placa na entrada da cidade como uma vela de barco. Ele torce os suportes enfraquecidos ao ponto de ruptura e a placa cai sobre a rodovia vazia e desgastada. 300 anos, sem ninguém. 300 anos sem seres humanos. Enquanto o horizonte da maioria das cidades perdeu suas torres, há algumas surpresas em Las Vegas. Visto à distância, o deserto preservou grande parte da paisagem conhecida. Mas a água artesiana que começou a subir à superfície há 250 anos está trazendo vida nova às ruínas do deserto. É interessante pensar como a vida pode ser no vale sem ninguém. Quando a água voltar, o habitat parecerá com esta área bem aqui. Teremos um bocado de vegetação crescendo, espalhada pelo vale, e ela será bem exuberante. Plantas como a prosópis crescem em tufos ao longo da antiga região dos hotéis, onde quer que a água esteja fluindo. Mas os novos bolsões de água subterrânea em Las Vegas causam danos nas fundações dos edifícios, projetadas para o terreno seco do deserto. 300 anos sem seres humanos, as fundações enfraquecidas do Stratosphere terão de fazer um passeio, cortesia da Mãe Natureza. Embora o estado vizinho da Califórnia seja famoso por seus terremotos, Nevada também sofre milhares de tremores todo ano. As falhas perto de Las Vegas têm o potencial de provocar eventos tão grandiosos quanto o terremoto Northridge de 1994, que sacudiu Los Angeles. Se você analisar um lugar como Las Vegas, verá que é uma área sismicamente ativa que sofre terremotos. Graças ao clima relativamente seco, você poderia imaginar que as construções em Las Vegas durariam muito tempo, mas na verdade, muitas irão para o chão. Potencialmente, uma dessas torres pode falhar e cair. Se perdêssemos o canto da torre, bem na base, e ela inclinasse, então poderíamos ter o mesmo efeito da Torre de Pisa. Um terremoto violento balança a torre de um lado para o outro como um chicote. Perdendo o apoio de sua base, a sua queda é agonizantemente lenta. A torre de observação atinge o solo a 240 km por hora. E a torre toda desaba numa nuvem de detritos. Um manto de poeira paira sobre os restos da cidade. Um lugar antes chamado As Campinas, agora é uma pilha de entulho. Na ausência dos humanos, muitos dos estranhos animais que a humanidade importou para Las Vegas morreram rapidamente. Mas no futuro distante, os descendentes de uma criatura podem até sobreviver. Enquanto as mensagens que a humanidade achava que durariam para sempre se arriscam na imensidão do universo. 1000 anos sem ninguém. Já faz 1000 anos desde que as últimas apostas foram feitas nas mecas das apostas, Atlantic City e Las Vegas. O seu destino a longo prazo não depende do acaso, mas das inevitáveis forças da natureza.
Após 1000 anos sem seres humanos, até mesmo o olho treinado teria problemas para reconhecer que um dia existia uma cidade no Vale de Las Vegas. Nos 10 séculos sem seres humanos, Las Vegas agora é um pouco mais do que um montinho no meio do deserto. Os arbustos de chaparral e outros tipos de vegetação rústica colonizaram quaisquer restos de construções que sobraram sob uma camada de 1000 anos de poeira do deserto. É essa vegetação que evita que os ventos formem dunas de areia que podem enterrar ainda mais fundo os restos da cidade. 20.000 anos sem ninguém. 20.000 anos sem seres humanos. Agora, mudanças sutis na órbita da Terra e a mudança de seu eixo se alinharam de modo a fazer o planeta voltar à Era do Gelo, como ele era quando o homem ainda era um caçador primitivo. À medida que a água do oceano vai ficando presa sob enormes placas de gelo do planeta, o nível do mar desce quase 120 metros. Em Nova Jersey, toda a plataforma continental está acima do nível do mar. Atlantic City está cercada por uma floresta continental. Se eu estivesse em Atlantic City durante a próxima Era do Gelo, eu veria florestas parecidas com esta. O oceano estaria longe demais para ver. 1 milhão de anos sem ninguém. Em 1 milhão de anos, uma série de eras do gelo já vieram e se foram. O deserto de Nevada voltou a ter o aspecto que tinha quando as pessoas apostavam em Las Vegas. A cidade há muito desapareceu. Mas uma criatura de aspecto relativamente familiar os lembra que, uma vez, já houve humanos aqui. O animal descende de camelos que, um dia, eram mantidos em uma fazenda em Virginia City, a 650 quilômetros de Las Vegas. Mas já que a vegetação baixa é a sua principal fonte de alimento, ele evoluiu e se tornou uma nova espécie, parecido com os guanacos da América do Sul. Graças ao habitat em Las Vegas, uma nova espécie de camelo poderia ter uma estatura um pouco menor. Provavelmente teria uma camada de pelos mais espessa devido às temperaturas daqui. E essa nova espécie de camelo talvez fosse relativamente veloz, porque há um bocado de predadores. Embora as nossas mecas das apostas não existam mais, uma das maiores apostas do homem ainda está em jogo. Não é uma moeda de ouro, mas um disco de ouro, a bordo da nave espacial Voyager. Qual legado da humanidade vai durar 1 milhão de anos? Pode apostar que uma é a nave espacial Voyager. Quando essas espaçonaves foram lançadas em 1977 para explorar o sistema solar e além, cada uma carregava um disco de ouro contendo sons e imagens da Terra, além de saudações em 55 línguas diferentes. A sua intenção era informar outros seres inteligentes da nossa existência no terceiro planeta a partir do Sol. Mas o espaço interestelar não é um vácuo total. Ele está repleto de moléculas de gás, poeira e micrometeoroides amplamente dispersos. Após 480 milhões de quilômetros e 1 milhão de anos, os materiais que existem no espaço finalmente atingem a Voyager. Ela ainda é reconhecida, mesmo em pedaços e cheia de buracos. E o disco de ouro está tão danificado que existe pouca chance que quem quer que o encontre consiga tocá-lo. Como todas as grandes apostas do homem, esta provou ser uma das mais impossíveis. No mundo sem ninguém.